quando o jovem entende, você tem a facilidade de fazer ele entender o nosso propósito, e quando você consegue mostrar para o jovem que ele também veio com um propósito e que ele também veio para transformar vidas, você conscientiza que daí fica fácil. Você consegue montar uma equipe que realmente vai atender, sabendo do propósito dele, sabendo mostrar o propósito daquela pessoa, daquele cliente, de quem nos procura. Você pode hoje ter um pequeno negócio, mas você já parou para ver o potencial que esse negócio pode se tornar através do digital? E esse é o propósito da Reinvent, mostrar para as pessoas, né, que através daquilo que ele faz, ele pode alcançar muito mais, um patamar maior, uma expansão não só em faturamento, mas de transformação mesmo. Essa geração de agora, nunca houve uma geração tão ansiosa e depressiva como a que tem agora. Por conta desses acessos, porque a gente faz tudo da cama. A gente faz tudo de um quarto escuro. Então as pessoas, elas estão vivendo através de uma tela. Então olha a importância da gente se conscientizar disso, da gente se conscientizar da importância que o digital tem e de como levar vida para as pessoas através da tela. Eventcast, meu nome é Timi Cruz e eu estou aqui acompanhada com a minha amiga Flávia, maravilhosa. E hoje nós vamos entrevistar a nossa rainha, a imperadora, a dona de tudo, Márcia. A dona de tudo, que a imperadora, gostei. Gostei também, sabia? Hoje nós vamos comentar aqui, vamos conversar um pouquinho de como foi toda essa tua trajetória com a Reinvent na agência. E também, né, tudo que foi construído até aqui, em parceria com a Flávia também, né, Flávia? Com a time, Comigo. Nós ainda vamos construir, né, a projeção do que está por vir. É verdade. Hoje aqui nós somos todas que sabemos de tudo, né, que aconteceu e já sabemos o que vai acontecer, né? Verdade, a gente já visualizou, né? Já visualizamos o que vai acontecer aí pra frente. E é uma honra estar aqui nesse podcast, porque a gente sabe que isso também é um fruto da semente que foi plantada lá atrás, né, Márcia? Nossa, isso, é verdade. Hoje a gente está no Reinvent Podcast, mas a Márcia começou com a agência e a gente quer saber um pouquinho de como foi começar com a agência, porque a gente não sabe se você já tinha essa veia empreendedora, como que foi, como que você desenvolveu, como que você optou ir por esses caminhos. Uau, é verdade, né? E já estamos no 4º ano, né? Que eu acho que já foram tantas coisas que eu acho que já tivesse passado 10 anos. E como tudo começou, né? Eu já sou empreendedora, porque eu já sou advogada, já estava como advogada naquele tempo, já tinha meu escritório de advocacia, mas eu queria fazer mais. Então, eu descobri que eu poderia fazer mais cursos na área do marketing digital chegando aí. E aí eu comecei a fazer cursos online, né? Coisas online. E aí, então, eu fui fazer um curso presencial. E nesse curso presencial, alguém ofereceu uma franquia que, nessa franquia de marketing, né, digital, a gente poderia fazer novos cursos, entender um pouco mais sobre o marketing digital. E aí, então, eu conheci a Flávia, conheci a Érica, conheci o Carlos, e a gente começar fazendo curso, aprendendo, porque assim, eu ia vender o serviço de marketing digital. Então, eu precisava aprender mais sobre aquilo, sobre o digital, né? Sobre aquilo que a gente ia vender. E aí, eu pensei, nossa, é interessante, porque o digital a gente poderia falar sobre muita coisa, mostrar muito serviço de muita gente, né? Que está aí, que às vezes nem eles mesmos poderiam fazer. Então, eu comecei a fazer os cursos. Levei meu filho, o Igor, também, que nesse período eu já empreendia, né? Desde os 14 anos. Eu falei, nós podemos entrar no marketing digital para divulgar o nosso trabalho, para divulgar o seu trabalho, para falar mais sobre você, jovem, já empreendendo, sobre a advocacia, né? Porque tinha muitos advogados que também não entravam para a área do marketing digital. Enfim, comecei a aprender sobre isso. E aí, eu falei, vamos mostrar mais o trabalho das pessoas, fui divulgando, as pessoas foram vendo eu fazer curso, fui aprendendo mais, e foi quando eu, junto com a Érica, né, a gente começou a fazer cursos online, e junto com a Érica e o Carlos, a gente falou, vamos nos preparar para atender clientes, para atender pessoas. Até então, meu pensamento era atender pessoas, pequenos empreendedores.
empreendedores que já faziam alguma coisa, né? Falava para a Flávia alguma coisa, para a Érica, empreendedores que já sabiam fazer alguma coisa, que já vendiam algum produto, mas que ainda não sabiam o valor daquele produto. E eu achei muito interessante, porque o primeiro cliente, né, que eu tive foi uma pessoa, e na verdade nem chegou a ser cliente. Foi a primeira pessoa que a gente falou sobre o marketing, né? Foi uma pessoa que sabia, que fazia bolo, né? Que tinha uma vizinha ao lado da minha casa que fazia bolo maravilhoso e que eu não sabia e muita gente não sabia nesse período de... Isso foi no início já? Foi quando eu comecei a fazer curso. Foi logo no começo. Nossa, a vizinha do bolo já... A vizinha do bolo foi logo no começo. Que eu comecei, eu ainda não estava querendo... Ainda não era minha cliente. Ela não chegou a ser minha cliente. Mas eu enxerguei o fato de... Então, são tantas coisas que aconteceram nesse período, porque volta e meia eu lembro de uma coisinha, de um detalhe que já era assim, me preparando e talvez me mostrando o propósito que era mudar. Com certeza, e é justamente isso que eu estou pensando, que lá no início a vizinha do bolo foi realmente aquela que você enxergou o valor e mostrou para ela o potencial que o negócio dela tinha. Já tinha. E é justamente o propósito da Reinvente, né? Porque não é à toa que o nome é Reinvente, é para se reinventar, né? Para ver as oportunidades que o marketing, que o online oferece. Você pode hoje ter um pequeno negócio, mas você já parou para ver o potencial que esse negócio pode se tornar através do digital? E esse é o propósito da Reinvente, mostrar para as pessoas, né, que através daquilo que ele faz, ele pode alcançar muito mais, um patamar maior, uma expansão, não só em faturamento, mas de transformação mesmo. Né? E não é à toa que esse é, né, o slogan, conectado com o seu propósito. E esse nome, conectado, e esse nome Reinvente... a gente chegou nele, a gente tentou achar vários nomes, viu, Flávia? Sabe aqueles estudos, time? Não sei se você chegou a ver, porque quando, nesse período, a gente conhecia um fotógrafo, uma equipe de fotos, de organização de empresa, eles faziam essa para leitões. Uhum. E o Marcos falou, vamos fazer aquele estudo para chegar no nome? Só que na minha cabeça só vinha Reinvente, porque eu imaginava que era de reinventar mesmo, de se reinventar. Porque no período a minha irmã fazia pão de mel, uhum. E a minha irmã também só descobriu que o pão de mel, ela só viu o potencial, o quanto que o pão de mel era bom, quando a gente começou a mostrar o trabalho dela também. Porque nós começamos a mostrar, Flávia e time, não sei se vocês lembram, mas a gente começou a fazer o trabalho do Barbosa, que era meu escritório de advocacia. A gente começou a fazer o trabalho da Leitãos, né, que era a empresa do meu filho. E a gente começou a fazer o trabalho da Marta, que era da Belle Doce Mel, do sindicato, né, porque eu já trabalhava, meu escritório já fazia jurídico para o sindicato, e eu falava assim, gente, olha quanta coisa vocês podem mostrar através do digital para os trabalhadores, né? Quantos parceiros que vocês têm, os trabalhadores não sabem dessas parcerias também. Então, também a gente começou a trabalhar com isso. E isso enquanto nós estávamos nos preparando para receber novos clientes. Mas a minha visão era para aqueles clientes que estavam começando, né? Quando eu vi que a mulher do bolo, que a minha irmã com um negócio pequeno, né, que tinha, com meu filho mostrando, quando ele começou a mostrar ali no Instagram, no digital, mostrando, enxergando a empresa dele de uma outra forma, aquilo foi me empolgando e fui vendo, olha, o quanto que talvez Deus já estava me preparando para despertar mesmo, né? Talvez o meu propósito, talvez não, isso com certeza, né? O meu propósito era esse, despertar pessoas naquilo que ele faz bem, naquilo que nem ele mesmo tinha consciência de que ele fazia tão bem, né? E aí tudo começou. Mas antes de você ter essa, né, ser chamada para fazer e tocar o seu coração de comprar uma franquia e começar no marketing digital, com a agência, o que sempre pulsou no teu coração, assim? Quem é a Márcia... Como a Márcia, quem era você antes da Reinvente, sabe? O que te fez chegar nesse lugar? Você já tinha essa veia empreendedora, você já tinha essa vontade de mudar outras vidas? Porque a gente sabe também que você tem o Igor, né? Que desde muito novo tem a empresa dele. Desde quantos anos o Igor tinha? 14 anos. E é engraçado, porque, bom, agora a Flávia tem filha também e vai saber mais. Eu ainda não tenho, mas a gente é muito reflexo dos nossos pais. Então, imagina, se uma criança nasce num lar onde os pais são empreendedores e ele vê isso de querer mudar a vida de outras pessoas, obviamente a pessoa não vai ser diferente, é o filho. DNA, né, é o DNA. Então, a gente quer saber um pouquinho de como é a Márcia antes da Reinvente, da onde que surgiu essa vontade de mudar outras vidas, porque a gente conhece o teu propósito, sabe? E o pessoal que está em casa também vai conhecer a partir desse podcast.
E é isso, assim, como que foi antes de É tudo? muito interessante isso, Tim, porque a gente vai lembrando realmente. Porque eu advogo há quase 30 anos, eu já advogava, né? Mas eu sempre digo que eu entendo que eu não ajudei, eu talvez não tenha transformado tantas vidas enquanto eu estava na advocacia, quanto eu transformo agora. E aí é interessante porque meu marido sempre trabalhou, ele sempre foi diretor-presidente do sindicato, então ele ia para a empresa, transportes. E o Igor, ele via realmente os pais saindo para trabalhar, os pais voltando, né? E o Igor, ele sempre foi um menino gordinho, né? E ele via a gente vendendo, a gente saindo para ganhar dinheiro, a gente sempre explicava para ele, ó, a gente está indo trabalhar porque vai ganhar dinheiro, porque a gente precisa disso, porque a gente precisa daquilo, então era só ganhar dinheiro. E o Igor tinha uma. Eu gosto de falar, vou falar um pouquinho, mas ele tem que vir fazer um podcast. É verdade. pra contar, Igor, você que tá em casa, isso, vem né? aqui gravar com a gente, pelo amor de Deus. Precisa vir O falar. bonde tá passando, não, a gente vai convidar mais uma vez, hein? Porque o Igor, ele sempre foi gordinho e ele gostava desse negócio, né? De vender. Ele via os tios vendendo pipoca, eles viam os tios da cantina vendendo. A Marta com pão de mel. A Marta com pão de mel. Então, era sempre Ele tava sempre no ambiente, vendo na pessoas ambiência, vendendo né? para isso, né? Empreendendo de alguma forma que talvez não soubesse. E aí, o Igor, a gente ajudou. Não, eu quero vender camiseta, eu quero fazer isso. E ele foi procurar o nome da empresa dele. E aí, a empresa dele, ele tinha... Como o Igor já era bem gordinho, não sei se na época ele pesava tudo isso, mas ele era bem gordinho, e as crianças usavam bullying, né? Chamavam ele de leitão. Mas ele nunca, em momento algum, se incomodou com aquele nome, sabe? Quer dizer, o bullying para ele não tinha importância nenhuma. E quando ele foi procurar o nome para a empresa dele, e aí ele colocou leitão. Ele queria leitão. Mas aí a equipe que começou a escolher o nome, a ver como que seria a empresa dele, chegaram, né, a um nome Leitãos, né? Pediram licença poética para colocar o nome de Leitãos. E ficou. Então, vendendo camiseta, fazendo uma coisinha que ele vai vir detalhar aqui. E aí, eu acho que isso pulsou, porque, na verdade, eu queria que ele mostrasse isso, né? Ele tinha 14 anos e já mostrava. Quantas pessoas poderiam, sei lá, despertar o seu propósito, independente da idade que tinha, né? No empreendedorismo mesmo, né? Então, eu com a minha idade, né? Porque eu já tinha advogado tantos anos, e eu entendia que eu poderia fazer muito mais, e o Igor com 14 anos, né? Estava começando. Então, como que a gente faz para mostrar? A gente se encanta com as redes sociais, com aquilo que você tem ali e a forma que você mostra nas redes sociais, né? Então, eu falava assim, gente, se você... E a Marta, minha irmã também, com esse pão de mel, quando a gente começou a fazer as redes sociais dela, que ela via e falava, nossa, mas meu produto é isso tudo? Nossa, mas isso, né? Então, você vê aquela coisa bonita, né? Então, acho que eu me despertei nisso, na forma que a pessoa, naquela felicidade que a pessoa ficava quando ela via o produto dela, né? Então, eu acho que foi mais no propósito de mostrar o que a pessoa bem faz, né? Não sei, eu acho que é isso. Eu acho que já tinha isso em mim, não é? Já, eu acho que já tinha, porque imagina, é isso que eu falei. Uma criança com 14 anos dentro de um lar, querendo transformar, ressignificar a história dela e querer mostrar isso pro mundo, com certeza não foi fora de casa que ele aprendeu, né? E é muito interessante, sabe, time? Porque quando a gente começou a fazer os cursos, foi quando eu conheci você, a Érica, a gente começou a fazer o curso, parece assim que a gente não sabia nada. Você vê, eu já advogava há alguns anos, a gente já aprendia isso, mas parece que eu não sabia nada. E eu já entendia que aquilo seria um novo, né? Algo novo, seria reinventar, exatamente isso. Seria reinventar. Então, eu acho que naquele momento eu estava reinventando. Eu estava sendo preparada, né? Reinventando para um novo ciclo, um novo período, né? Eu estava saindo eu estava numa transição, né? E o muito interessante é que, assim, se eu for contar tudo o que tem, ou como fui despertar tudo isso, a gente vai ficar horas e horas aqui. Porque, na verdade, eu me despertei com isso quando eu comecei a fazer o curso online lá no hospital. Meu marido foi internado. Nossa. Meu marido foi internado e eu ficava ali, ficou vários dias internado. E eu ficava, o que eu vou fazer? Sem ter o que fazer ali. E aí estava começando a cursos online. Era na pandemia? Era, né? Foi na pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia. O muito interessante é que a gente começou a se preparar um pouquinho da pandemia. A pandemia foi o quê? Em 2020. Em 2020, né? No início de 2020. Foi nesse período. Porque quando bombou, que todo mundo, que quem não estivesse no online já
não estava mesmo no lugar nenhum, porque todo mundo foi para casa e ninguém ia buscar É, produto, que ninguém foi, ia buscar nada. estourou mesmo em março de 2020. Eu já estava com a agência pronta e nós já estávamos preparados praticamente para receber clientes, né? Então a gente falava assim, olha, quem não está preparado hoje é mostrar o produto como? Foi quando nós começamos a fazer lives, nós começamos a mostrar a importância do digital através de lives, porque as pessoas estavam em casa. Sim. Não dava para falar, a gente não ia... Assim, acho que ficou, de repente, mais fácil divulgar a agência, divulgar o produto, falar sobre a importância de você estar no digital, né, naquele período. Eu acho que foi também uma questão de uma consciência coletiva, né? Todo mundo não esperava, se apegava muito ao físico e do nada a gente teve que ficar todo mundo preso dentro de casa, consumindo live, consumindo produtos digitais. As entregas eram feitas tudo pelo correio. Daquele jeito, chegava dentro de casa, tinha que limpar tudo, nada que vinha de fora era bom, então... o mundo realmente mudou depois da pandemia, né? Sabe o que foi muito interessante? É porque os jovens, eles têm mais facilidade de aprender, principalmente o digital, não era? Então, eu tinha que trazer pessoas para trabalhar comigo na agência. E aí, você traz pessoas jovens. E esses jovens, eu tinha mais dificuldade para aprender, eu aprendi muito rápido. Sabe? Então eles eu comecei... já são dessa era digital, né? A gente vê que teve ali a pandemia, ela veio e impulsionou o digital, né? Porque quem não estava preparado teve que se preparar, teve que se reinventar. Sim. Mas essa geração nova, essa juventude, eles já estavam muito no digital, eles já estavam muito nos aparelhos e nos jogos, né, e consumindo as redes sociais. Então, eles estavam preparados para começar dentro, né, das agências ou fazer social media e tudo mais. Eles estavam bem mais preparados porque eles conseguem aprender muito mais rápido, eles conhecem as funções muito mais rápido dos aparelhos, né? Ô, Flávia, e esses jovens estavam em casa? Sim. Não, eles estavam em casa. Eu falei, gente, eles têm uma capacidade enorme, né, de estar, porque tudo eles faziam muito rápido. As artes que tinham que ser feitas, eles faziam com uma facilidade. Aí eu comecei a pensar também, gente, além de mostrar o produto, quantos jovens a gente vai empregar através do digital? Com certeza. Eu me lembro que lá no meu início, Márcia, até você falando, eu tô voltando no tempo. Eu sempre falo com muito orgulho da Giovana, que trabalhou comigo. Giovana começou a trabalhar comigo, ela tinha 12 para 13 anos. Enquanto eu ficava nervosa com ela, porque eu demorava uma semana para aprender alguma coisa, eu ia ensinar para ela, não, eu já sei, pode deixar. Mas como que você já sabe? Eu mal te falei. Não, eu já sei como que é. E ela pegava aquilo ali, ela conseguia colocar realmente o que precisava ser feito. Então, assim, é justamente isso que você está falando. O jovem que estava ali em casa, né, sem fazer nada, só gastando tempo na internet, ele começou a ver uma oportunidade de negócio, né, através do digital. E eles faziam isso lá e não ganhavam dinheiro. Eu me lembro que o Igor tinha uma amiguinha, quando eu fui fazer o curso, ele levou a amiga para fazer o curso junto. Uma amiguinha de escola, sabe? E eu ficava ali prestando atenção, a hora que eu começava a entender, ela já estava fazendo tudo. Não, e o legal é que eu me lembro, time, que eu levei um tablet para fazer ali, e eu, na maior dificuldade aqui para fazer aquilo que estavam ensinando lá, e ela no tablet já tinha feito tudo. O desenho. O desenho, as artes. Sabe aquela mapa mental? Uhum. Ela já tinha feito o mapa mental da aula toda. Eu levava ela para fazer os cursos comigo. No final do curso, ela estava com o mapa mental pronto. Eu falava, gente, como que essa menina fazia isso? E é engraçado, né? Porque a gente... Com essa fartura do digital e essa acessibilidade, hoje cada vez mais as crianças já estão nascendo. Sim. E já estão se desenvolvendo no digital, não só no celular, nas redes sociais, mas o consumo é tão feroz, né, que a gente tem que cuidar do propósito, porque realmente é o que é. Por isso que acho que a agência ela é tão valorosa por conta disso, por conta do propósito, porque tem essa questão de a gente se preocupar com as crianças de hoje. Com o futuro, né, o nosso futuro, as próximas gerações, porque a internet ela tá vindo tá tratorando e a pandemia ela diminuiu esse prazo, né? Sim. Então as coisas elas estão cada vez mais rápidos e tudo muito muito acessível. Então essa questão de você se preocupar com o propósito das pessoas e fazer com que elas realmente mostrem a importância, né, das coisas que são boas, porque hoje as coisas tem tantas coisas ruins no mundo, e se a gente não fomentar e não fazer as pessoas que têm uma
uma boa palavra, né? Algo bom para falar, prosperar e desenvolver, nós estamos perdidos. Você sabe que a gente tem muita coisa boa para falar, mas é muito bom falar também sobre os desafios que a gente enfrenta. Exato. Essa é a próxima pergunta. A Flávia pode até falar a pergunta. Os processos, né? É. Os processos que a gente passa para chegar realmente... Porque não foi fácil chegar até aqui. Não, são 4 são anos. 4 anos, né, Márcia? Como que foi esses 4 anos? Como que foi essa jornada? A gente sabe dos processos, a gente sabe dos desafios que enfrentamos, né, no passado, estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. Sim. Né? Porque assim, o digital ele tem um poder imenso de alcançar pessoas, um número muito grande em tempo real. Né? Por exemplo, estamos aqui agora, daqui um pouco esse episódio vai ao ar e ele tem um poder imenso de alcançar milhares e milhares de pessoas que a gente não tem nem noção. E agora eu tenho que dar um adendo aqui, que é graças à nossa equipe maravilhosa que está aqui por trás dessas câmeras nos auxiliando. Mas você sabe que toda fazem... essa equipe é bem interessante, mas esses desafios que talvez a equipe mostra um pouco, é bom qual que foram os maiores desafios que você teve com as equipes? É sempre bom a gente mostrar tudo isso, sabe por quê? Porque as pessoas acham que é muito fácil. Sim. E os jovens que vêm para a equipe, eles falam assim, não, é muito fácil. Mas aí no primeiro desafio ele já desiste. É porque, na verdade, essa geração, ela ainda não foi preparada para enfrentar os desafios e os processos. Porque tá tudo muito fácil. Mas essa geração nova, com a nossa geração, com a geração anterior juntos, gente, a gente não tem noção de onde a gente pode chegar. A gente não tem noção de onde a gente pode chegar, porque o amadurecimento, o nosso preparo, eu acho que para enfrentar maiores desafios, né? Porque, e aí, eu digo assim, porque quando você fala assim, vamos contar, vamos falar de tudo. Nas redes sociais, na maior parte do tempo, ela tem tudo que é bom. Ela tem tudo que é legal, eles mostram tudo que é bom. Eu gosto sempre de contar de alguns clientes que a gente... Quando for captar cliente mesmo, ele fala assim, olha, eu tenho uma empresa grande, minha empresa é enorme, sabe? Eles esquecem dos desafios que passaram. E quando ele começa a contar, é como a gente está sentado aqui na mesa, né? Quando ele começa a contar de onde chegou, ele começa a lembrar dos desafios. E é sempre muito interessante a gente contar os desafios, porque tem pessoas que chegam no primeiro desafio e desistem. É aquilo que a gente falou, na hora que ia dar certo, que era o último desafio para dar tudo certo, a pessoa desiste. Então, é muito interessante. A gente teve desafios com jovens, nós tivemos problemas grandes em formar a equipe para atender clientes. Por quê? Porque o jovem, a maior parte deles, eles têm facilidade de aprender, mas eles não têm a responsabilidade daquela entrega. Não é a responsabilidade do tempo. Compromisso, do prazo, né? Do compromisso, Exatamente. sabe? E quando você começa a chamar os jovens para o compromisso, eles se afastam. E quando você tem clientes, você tem que atender pessoas, você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade depende de mim, depende de quem está, da equipe que está à frente, né? E aí a gente teve dificuldades em formar. Mas, quando o jovem entende, você tem a facilidade de fazer ele entender o nosso propósito, né? E quando você consegue mostrar para o jovem que ele também veio com um propósito e que ele também veio para transformar vidas, você conscientiza que daí fica fácil. Você consegue montar uma equipe que realmente vai atender sabendo do propósito dele, sabendo mostrar o propósito daquela pessoa, daquele cliente, de quem nos procurou. Né? A Flávia sabe bem disso, porque cada vez que a gente fala assim, meu Deus, será que a gente vai ter paciência? Vai, a gente tem que ter calma. Não, na verdade, a Flávia era um anjo na nossa vida, né, Márcia? Porque ela é ainda, mas assim, eu digo era, porque toda vez que dava um pepino, a gente falava, Flávia, help, ajude-nos. Acho que a busca foi tão grande que ela faz melhor eu me juntar com esse Melhor eu me mudar pra lá logo, porque... Ajudar, porque tá difícil. Ô, Márcia, quais foram as lições, assim, mais importantes que você levou desses desafios que a gente passou até agora? O que você diria, assim? Nossa, a gente aprende tanta coisa, né? A gente aprende tanta coisa. Eu acho que o fato de fazer os jovens enxergar o fato de saber que muitas pessoas que fazem alguma coisa em casa, que está ali, falando, eu não sou capaz, aquela mulher, ou às vezes até aquele homem, que fica em casa reclamando daquilo que o marido traz e que não sabe da capacidade que ela... Assim, eu aprendi muito, que aquele que está em casa pode ajudar tanto quanto aquele que saiu para buscar o alimento, entendeu? Porque ele sabe fazer muita coisa, ele tem um propósito, ele veio com um dom.
É verdade. Ele veio com dom para fazer alguma Todos coisa, nós, né? E aí, quando não dá certo, nós estávamos conversando esses dias, né, Flávia? Sim. Quando não dá certo, as pessoas falam assim, a Márcia, você viu, a Márcia está agora com a time e a Flávia numa agência de marketing, não sei o que. Gente, a gente podia fazer isso. Mas eles têm que saber que existem desafios e que aquilo que veio para mim... Não, e que aquilo que veio para mim... Principalmente isso, né? É principalmente isso. Aquilo que veio para mim pode não estar para você. Então, a gente precisa descobrir o que você é capaz, de que forma que você vai transformar vidas. O que você está fazendo ali dentro de casa? Porque todo Só mundo reclamar? carrega, né, um propósito, só que você tem que descobrir como que você vai se movimentar a favor dele. Sim. Porque da mesma forma que o propósito, quando a gente descobre, a gente pode realmente movimentar para cumpri-lo, muitas pessoas acabam paralisando quando descobre. É verdade. Né? E aí o que eu vejo do marketing? Ele vem te mostrar que você tem, né, essa capacidade de alcançar muito mais pessoas, de transformar muito mais vidas, mas existe o processo a ser respeitado. E esse, para mim, é o maior desafio quando a gente fala de marketing, porque tanto desenvolver projetos que já estão em andamento, quanto iniciar projetos novos de clientes. Por quê? Porque da mesma forma que o digital é uma bênção, se propagou uma ideia que é tudo muito rápido e muito fácil. Sim. E não é. Existe Nada na processo. vida é, né? Nada na Existe vida. um processo que tem que ser passado e tem que ser respeitado. Né? E esse é um dos maiores desafios, de saber que muitas pessoas não querem nem passar pelo processo, nem pagar o preço da construção. Né? E eles olham e falam assim, Márcia, olha a agência dela hoje. Olha a agência dela hoje. Mas senta aqui comigo, deixa eu te contar a minha história. E o investimento? Com certeza. Investimento de tempo, isso que eu digo. É investimento de muita tudo, coisa. não só de conhecimento. dinheiro, de conhecimento, de tempo, de resiliência. Porque Resiliência. cada vez que algo dava errado, voltar e não desistir, né, Márcia? Meu Deus. Time sabe Ih, eu já, ó. não é melhor a gente largar. Não larga disso, falar Márcia. com Vamos você. fazer outra Eu me coisa. Vamos fazer outra coisa. Meu marido falava assim, por que você está se metendo nisso? Nossa. Muitas vezes, por que você já está aí? Você já fez o seu, né? Você já está estruturada, você já trabalhou, agora é hora de você descansar. Eu fico pensando, gente, eu não sei se a gente veio aqui para descansar. Não, descansa no céu. Eu falo para ele, a gente vai descansar quando a gente morrer, não é? Porque a gente está aqui. E outra, até o último momento a gente tem coisas para fazer, a gente tem que ensinar, o que aprender. É porque é aquela coisa, né, que a gente fala tanto de propósito, mas Deus também tem um propósito nas nossas vidas. E se a gente tá aqui é porque ele ainda tem um propósito. Então, se a gente acorda, respira, é porque tem alguma coisa pra fazer. Senão ele já teria falado assim, eu sou daquelas pessoas que pensam assim, Deus me ama tanto que se ele pudesse, ele ia me chamar, mas eu tenho que ainda cumprir meu propósito. É igual a história de Jesus, né? Que fala na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. Então, eu acredito que Deus, com cada um de nós, é isso. Então, só que ele tem um propósito para as nossas vidas. Então, enquanto a gente tiver algo para fazer nessa terra, com certeza a gente vai ter que fazer. Então, senão não faria sentido. Deus não nos permitiria que nós continuássemos aqui. Mas falando tanto de propósito, a gente sabe que a Reinvent tem um propósito muito importante, né? Mas a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse propósito. O time, você qual que é o propósito da agência, né? Qual que é o propósito da Márcia? Nosso propósito é transformar vidas. Sim. É transformar vidas. Então, através da agência, a gente vai transformar vidas. Mas é muito interessante, eu sei que o assunto, o bate-papo vem daqui para poder saber, mas como vocês também participaram de tudo isso, e a time me falou esses dias, eu estava assim meio sem querer levantar da cama. Isso acontece, sabe? gente. Então, acontece nas melhores famílias. Eu tive desafios de muitas vezes não querer, de estar 9 horas da manhã deitada. Uhum. Um dia desse que eu estava 9 horas da manhã deitada, eu despertei, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui ainda deitada até uma hora dessa? Sabe? Eu despertei, eu falei assim, gente, quando eu acordei, assim, que eu pulei rápido da cama e falei, por que eu estou deitada até uma hora dessa, dormindo? Eu ainda tinha muita coisa a fazer. Eu me emociono agora porque eu lembrei exatamente daquele dia. No dia que eu levantei, eu falei, gente, quantas pessoas estão deitadas? Quantas pessoas dormem até 10 horas da manhã e não estão despertadas? Quantas dessas ainda não despertaram? Uhum. Então, hoje, o meu propósito é despertar pessoas que estão em casa, sabe, achando que não veio para nada, não se descobriram, deixando de levar a família dela para frente, sabe, de acordar a família dela.
Então, hoje, assim, o meu propósito é despertar pessoas da mesma forma que eu fui despertada. Porque, gente, se Deus me despertou naquele momento, e Ele não me despertou por acaso, não é como do nada eu fui despertada, não é? Eu fui despertada para despertar. Com certeza. Então, hoje, o meu propósito é mostrar para as pessoas que elas são capazes, que elas não estão aqui de graça, entendeu? E que elas vieram para algo. Eu, com a minha agência, nós estamos aqui, e vocês juntos, é claro que estão comigo, e toda essa equipe que está aqui por trás, para despertar vidas, entendeu? Para entenderem a que vieram, sabe? Para despertá-los e eles também despertaram outras pessoas. Nós não estamos aqui de graça. Nós não estamos aqui por acaso. Por acaso, ninguém chegou na minha vida e não é do nada que a time está aqui na minha vida. Então, nosso propósito hoje é esse, é despertar vidas. E é uma coisa muito... Nossa, Márcia, até é engraçado, porque pode saber que esse seu despertar valeu, porque você me ajuda a me despertar todos os dias. E eu te agradeço por isso. Porque quantas pessoas, elas passam por isso e desistem, né? E você não desistiu, você tá aqui ainda firme e forte, querendo despertar outras vidas, já despertou centenas. Olha, eu que te acompanho todo esse tempo aí durante a agência, eu já sei a quantas pessoas você já auxiliou, já despertou. E eu sei que isso é só o começo. Não, e eu tenho um filho. E meu filho, na época da agência, agora ele tá com 21 anos, então eu tava o quê? 17 para 18 anos. Então... ele ia fazer 18. Eu lembro que ele tirou a carteira logo que... Então eu já pensei isso, gente, se eu não tiver... Se eu ficar dormindo, não é? Quem que vai despertar meu filho? Apesar de que com 14 anos já estava, mas começou a empreender, mas ele poderia também achar que ele não veio para nada. Não, minha mãe não tem nada que anime, nada que faça ela despertar, nada que faça ela dizer, vale a pena, né? Agora eu poderia muito bem deitar e dormir, continuar dormindo. E é muito legal isso, porque a time já veio falar que acordou, né? A gente realmente pode. Eu já tenho muita gente que trabalha na minha equipe, que está aí por trás, que fala assim, olha, obrigado porque você me despertou. Então, eu acho que 4 anos de agência já valeu muito a pena. E eu sei que virão muitos anos à frente. Porque você olha para trás e vê o que você já despertou. E o quanto você vai despertar para frente, eu acho que isso faz você enfrentar qualquer desafio. Só é o início, né? Na verdade, é só o início. Só o início. A Flávia, quando chegou na nossa agência, a gente fala que já sabia que você viria. Porque eu não sei, porque de repente vocês podem dizer, né? Se enxergou que talvez o meu propósito iria. Porque a gente começa a dizer, eu começo a participar do propósito de alguém, e daí no caminho a pessoa se desvia do propósito. Dela, né? Dela. Entendeu? A pessoa se desvia do propósito. Eu acho que nada tem mais valor do que você ver a vida das pessoas transformadas. Não existe valor. Assim, tanto que se vem perguntar, eu quero que você faça uma proposta. Claro que ninguém vai trabalhar, porque a gente precisa pagar a equipe, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa comer. Mas eu acho assim, que cada pessoa que fala assim, faça uma proposta para sua agência, né? Para mim, a gente já tem como cliente. Porque a pessoa, quando entende que o propósito da gente é transformar a vida, mesmo que ele não venha com um negócio que nem ele acreditava, a nossa agência vai fazer ele acreditar naquele negócio. Então, nós estamos aqui para despertar. Então, talvez você já tenha escolhido o seu nicho, você já tenha escolhido o seu negócio, mas você ainda não foi despertado para o seu negócio. Então, hoje, o nosso papel é despertar, independente de onde você esteja, né? De que ordem você esteja dentro do seu negócio. É isso. E são 4 anos. Por que eu digo que são 4 anos e parece que já fazem 10 anos? Porque a gente já viu muita coisa, né? Nesses 10 anos. Senta que lá vem história. A gente já viu muita coisa, porque a gente pode sentar, parar e lembrar do que a gente passou na agência até agora. E cada dia a gente enxerga que tem muito mais.
Porque a gente fala assim, que do nada a gente pensou, apareceu o podcast. Do nada. Do nada a gente viu o podcast. E através do podcast a gente já enxergou que a gente consegue Alcançar ainda mais. Não, e quando a pessoa senta aqui, né, Flávia, para falar do seu negócio, ontem você recebeu uma pessoa aqui, parece que o negócio que ela está sendo despertado, que ela ainda não foi despertada, quando ela senta aqui na mesa do podcast, quando ela está de frente com a Reinvente, ela enxerga o nosso e daí ela vê o tamanho do potencial do dela. Sim, exatamente isso. E ontem foi muito interessante porque nessa mesma mesa, sentada com a Gabi, depois o podcast dela vai ao ar, vocês vão assistir, a gente vai colocar aqui no card. Foi incrível compartilhar a mesa com ela. Porque a gente estava recebendo a Gabi, uma empresária da panificação. Mas a gente precisava extrair da Gabi realmente por que pão? Por que bolo? Né? Por que panificação? E aí ela começou dizendo assim, eu sou de família italiana. E ainda na infância, nós nos sentávamos à mesa todos os dias para tomar café. E eu comecei a olhar para as famílias perdendo isso no meio da sua caminhada. Meu Deus. E eu preciso levar e resgatar famílias para sentar à mesa. É por isso o pão. Que lindo. E olha, porque ela pode ter esse pensamento, ela saber, mas eu não sei. Exatamente. Ela não sabe, ninguém sabe. A gente precisa, através dessa história dela, Exatamente. despertar outras pessoas. É por isso que, assim, foi algo que a gente até conversou no final. Eu falei assim, deixa eu te dar uma dica. Não fica mostrando pão, não. Conta a história do pão. Você vai vender muito pão. Sim. Porque o faturamento é uma parte do seu negócio. Mas o que de fato sustenta ele, fez você caminhar por todo esse processo, foi seu propósito. Você descobriu o seu propósito, já foi gerado em você antes mesmo de você saber. Lá na infância, quando você sentava à mesa, Deus já tinha um dia reservado para você resgatar famílias. E o melhor produto dela é saudável. Ela falou assim, eu quero que as famílias tenham muito mais tempo de mesa, então eu preciso levar um pão saudável para ela se alimentar. Então, é sobre isso. O digital, a agência, a Reinvente, ela veio para mostrar para as pessoas que elas carregam um propósito muito maior do que simplesmente um pão de mel. Sim. Talvez todo mundo faz pão de mel. Não igual da Marta, mas todo mundo faz pão de mel. Martinha, gente, comprem da Beli. Beli Doce Mel. Mas qual que é a história que tem por trás? Qual foi o processo que a Marta carregou para poder fabricar esse pão de mel e hoje, quando a time come um pão de mel, ela sorri. Né? Então, assim, não é somente pessoas, ou somente empresas, ou somente produtos. Não, é o propósito. E o digital, ele acelerou por quê? Porque a gente, na verdade, está cumprindo um propósito muito maior que tem pressa. Sim. Jesus tem pressa que a mensagem dele chegue em todos os lugares. E esse podcast, ele potencializa essa mensagem. Quem senta aqui tem propósito. É muito isso. Você viu a Darlene, né, que nós falamos sobre a unha. Não é sobre a unha. Ela não veio falar sobre a unha, né, que é a unha russa dela. Que ela estava ali trabalhando no escritório, não se sentia... ela achava que ela não fazia nada. Ela precisava fazer mais, muito mais. Ela foi despertar da unha. E quando ela começou a fazer unha, que ela vê a pessoa sair com aquela unha, com aquela felicidade, ela via a transformação na pessoa, então não era sobre a unha. Era sobre o que a unha que ela fez transformou. Não é? E aí foi quando a gente conversou com ela, e quanto que você pode ensinar isso para outras pessoas fazerem a transformação de outras? Sim. Então, quantas mulheres estão precisando apenas de fazer a unha? Não é nunca sobre Exatamente. A unha. Não é nunca o que a gente estava falando no devocional hoje. Às vezes são coisas tão simples que a gente precisa resgatar, que a gente perdeu no meio do caminho, que está fazendo a gente ficar onde? Na cama, deitado. Na cama, exatamente. Exato. São coisas simples que a gente deixou de fazer, que está nos levando para uma cama. Sim. E quem é que vai despertar essas pessoas se nós... E é uma loucura, porque essa geração de agora, nunca houve uma geração tão ansiosa e depressiva como a que tem agora. Sim. Por conta desses acessos, porque a gente faz tudo da cama. A gente faz tudo de um quarto escuro. Então, as pessoas, elas estão vivendo através de uma tela. Então, olha a importância da gente se conscientizar disso, da gente se conscientizar da importância que o digital tem e de como levar vida para as pessoas através da tela. Porque a tela, ela tem roubado todo o nosso tempo. É porque ela tem poder, né? Tanto de destruir quanto de edificar. Sim, e nós estamos aqui justamente tentando. E por que tem tantas... remando contra essa maré. E, time, por que tem tantas pessoas que estão sendo destruídas?
Porque tem muitas pessoas levando destruição. Sim. E assim, infelizmente, hoje eu parei para ver um post da Anitta, onde ela posta grávida. Tá grávida? Não. Mas dali um pouco ela faz uma outra postagem de uma ultrassom. E na ultrassom não era um bebê, era um demônio. Mentira. Nossa, E não eu vi fiquei isso. assim com a minha boca aberta, por quê? Por que tantas pessoas estão sendo destruídas? Porque quem carrega uma boa mensagem não se posiciona. Porque nós que carregamos algo de Deus, a gente não se posiciona, a gente tem Vamos vergonha, esconder embaixo tem medo da e mesa. não tem coragem. Mas as pessoas que carregam algo do mal que destrói, eles vão lá e se posicionam. E famílias estão acessando, crianças estão dançando Anitta, estão achando maravilhoso. Mas nós que carregamos algo de Deus, nós não temos coragem, nós temos medo. Verdade. É bem isso, sabe? Eu digo assim, ó, quando nós não abrimos a boca para o bem, nós somos responsáveis porque nós desocupamos e abrimos espaço para o mal vir. E aí tem muita gente, quando fala, mas tem tantos maus profissionais por aí, tem tanto serviço ruim, porque tem também aquele que abre uma empresa tão somente para ganhar dinheiro. Sim. Tão somente para ganhar dinheiro. E ele não se torna um bom profissional, ele não é um bom profissional. Aquilo que ele vai levar Quantas dessas realmente não vai empresas ser também bom. não chegam em lugar nenhum? E aí, Que por tem quê? princípios, Porque- né? Tem Exatamente. princípios básicos que precisa ser seguido pra você. E eu vou te falar, hoje tem tantas pessoas que estão... que a gente pensa, nossa, como que essa pessoa deu tão certo? Porque ela tem princípio. Ela tem Ponto. princípios. Não, Não foi do nada. E não é do negociável, nada. né? Exato, ela tem princípios A a gente ser vê muitas seguidos. pessoas hoje, time, você entrando nesse assunto, eu acho muito interessante sobre isso, porque a gente vê muitas pessoas que têm princípios, que têm valores, que têm propósito, mas negociando aquilo que Deus deu. De repente a proposta entra e os princípios já são negociáveis, os valores são perdidos e o propósito é esquecido. Porque Você eu fala vivo uma por frase, né? proposta e não por propósito. Isso aí. E é algo que eu peço muito ao Senhor, que eu tenho muito temor ao meu coração. Eu falo, Senhor, por favor, Deus, não permita que eu negocie o meu propósito por nenhuma proposta. Porque para mim, o valor que eu carrego é que o meu propósito vale muito mais do que qualquer proposta. Nós estávamos falando que tem muitos... Quando é que, nós comentando esses dias, quando é que vocês demitem clientes? Nós demitimos, né, Flávia, né? Sim. Nós demitimos clientes quando a gente percebe que ele deixa de seguir o seu propósito. Exatamente. Verdade. Caminho. Porque aí o nosso trabalho também não vai ser certo. Nosso trabalho também não vai ser bom. Porque nós também estamos trabalhando para alguém que não tem propósito. Exatamente. Ou para alguém que chegou com um propósito, mas que foi desviado do seu propósito no caminho. É porque enquanto o cliente ou qualquer pessoa, ele está no propósito, mas ele está passando por um processo, o que eu entendo como Flávia e como agência? Eu entendo que se o Senhor me colocou na vida de uma pessoa que tem um propósito, mas está passando por um processo, é porque eu posso ser como um Arão na vida dele. Sim. E ajudar ele a sustentar, porque não é fácil você sustentar aquilo que Deus te deu sozinho. Só que a partir do momento... É a voz, né? Exatamente. Só que a partir do momento que a pessoa começa a perder o propósito, o princípio, o valor, infelizmente, eu não consigo mais ajudar ele a sustentar porque não está alinhado com aquilo que Deus me deu. É verdade. É isso. Ô, Márcia, e qual que é, assim, né? O que você quer deixar para o mercado? Qual é a mensagem que você quer dar para as pessoas, para os clientes? Qual que é a mensagem da Reinvente? Eu acho que a mensagem que eu quero passar é que não é sobre você. Uau! Não é. Ponto. É só isso, não é sobre você. Quando você entender que não é sobre você, todo o resto está resolvido. Todo o resto está resolvido. O seu negócio vai à frente, o seu propósito vai desenvolver e tudo aquilo que você sonha vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu acho que o que eu tenho, o que a nossa agência tem, é muito mais do que aquilo que eu sonhei, porque não é só sobre coisas, né? Então, essa transformação de vida, essa mudança que está, é muito mais do que eu esperava. Isso é muito mais... Eu acho assim, se você colocar uma mala de dinheiro e você colocar vidas que foram transformadas, com certeza, isso aqui tem muito mais... Óbvio. E aí, quando a pessoa entender que não é sobre isso, é sobre pessoas, e aí tudo dá certo. Isso. E é uma coisa, eu converso até muito com meu marido sobre isso, com o Thiago. Eu falo, amor, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão justo, que quando a gente cuida do propósito dele, Ele cuida das nossas coisas. Sim. Então, o que é difícil de entender, e que quando a gente entende, tudo muda, é que isso
vale muito menos do que aquilo. Então, se você se preocupa com as coisas do reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o dinheiro é uma consequência. Então só porque eu vivo meu propósito, eu tenho que viver de doações, não ganhar dinheiro, ser uma pessoa que passa necessidade. Não! Você acha mesmo que um Deus, que você vai cuidar das coisas dele, que é o dono de tudo, o dono do ouro e da prata, vai te deixar na mão? Duvido. Duvido. Ou tem alguma coisa errada no meio do caminho. Então, é tão importante a gente entender a real importância de viver o propósito, de viver as coisas que são voltadas para aquilo que a gente nasceu para fazer, que as outras coisas, elas vão acontecer. Não, e você não precisa nem se esforçar que vai acontecer. Essa semana uma pessoa falou para mim, Márcia, eu me canso de ver, quando eu olho que você está aqui de um lado, você está do outro lado, você está do outro lado, você está do outro lado. A gente não consegue nem te acompanhar. A gente não consegue te acompanhar. Mas olha, veja bem, a neta do Arnaldo essa semana ficou em casa, dormiu lá, ela falou assim, a mãe dela me falou agora há pouco. Ela falou assim, mãe, a minha tia vai dormir à noite, tarde, e quando eu acordo, ela já está lá. Ela estava sentada lá no devocional. Eu digo assim, gente, tudo, em todos os lugares que eu passo, é no escritório, é na empresa do meu filho, é na agência, na Reinvente, agora substituindo meu marido no sindicato, ajudando na administração ali. Nada disso me cansa. Aí quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer tanto, como que você consegue fazer tudo isso? Como que você consegue estar auxiliando seu filho nos negócios que tem, estar auxiliando o escritório, tá cuidando da Reinvente, tá? Eu falei, agora eu tenho a Flávia, que é minha gestora. Não, e quando eles pensam que não, que eu estou dormindo, você está na igreja, posta na igreja. Gente, a força vem dele. É porque então, quando a gente descobre, Márcia, nosso propósito... Não é cansativo. Não é cansativo. É prazeroso. E Deus multiplica o tempo também, pessoas, né? Algumas pessoas ficam olhando, coitada, né? Deve cansar, deve tentar coisa. Gente, o peso que eles veem lá não está comigo, eu não vejo isso. A gente não se cansa de nada. Então, você realmente, como eu consigo, é porque nada é para mim. O que cansa é não cumprir o propósito. O que cansa, exatamente. O que cansa é você realmente não cumprir o que Deus te chamou para fazer. Exatamente. Isso é que cansa. E a gente está falando aqui, né, muito sobre a fé, sobre o que a gente acredita. E a gente sabe que para estar à frente de tantas coisas, né, Márcia, a gente tem que ter muita resiliência, muita fé e saber. Mas qual que é a importância, assim, da fé na sua vida hoje, assim? O time é muito grande, sabe? Porque eu falei assim, acho que ontem eu estava conversando com vocês, eu falei, acontece algumas coisas na minha vida que... eu fico chateada, de repente, que saiu algumas pessoas que eu me chateio, ou algumas coisas que eu quero fazer que às vezes não dá certo, sabe? Eu, antes, quando eu acho que a minha fé era fraca, ou que eu não entendia qual era o meu propósito, eu brigava comigo mesmo. E às vezes eu questionava Deus por que daquilo, sabe? Mas hoje, quando sai alguém da minha vida, ou alguma coisa não dá certo, eu aprendi a agradecer, sabe? Ou assim, não, isso não é para estar comigo. Então, hoje, até isso, eu posso até ver, não deu certo, mas eu falo, meu Deus, não era para mim, sabe? Então, até isso. Então, essa é a importância da fé na minha vida. Porque eu aprendi, quando você tem fé, quando Deus é isso, quando a gente dá essa fé toda, você só acredita, você só faz e você sabe que a retaguarda, que é Deus, né? Ele está preparando algo melhor para você, sabe? Sim. Então, hoje, a fé é minha força. É aquilo que eu acredito, é aquilo que me ajuda a levar adiante aquilo que eu acredito, né? Então, eu não entro em algo que eu falo, vai dar errado. Assim, e ficar, sabe, tudo que eu entro, que aparece para mim, eu falo, vai dar certo. Porque hoje, eu estou numa situação que eu me encontro, que Deus, Ele cuida só de mim. Eu não sei vocês, mas ultimamente ele tem cuidado só de mim. Ele não tem tendo... Eu penso assim, que eu tenho sido tão bem cuidada, que eu penso alguém deve estar sendo descuidado, né? A gente sabe, assim, com a nossa... a gente consegue cuidar de tantas coisas. Se a gente consegue cuidar de tantas coisas e não se cansa no final, quando a gente está ligado ao propósito, quando a gente está na fé, né, Flávia? Imagina do que ele é capaz de fazer por nós. De que cansaço que ele tem. Eu sempre uso... E agora você tem a sua filha, você vai saber disso, né? Você traz a Maria Isabel aí, toda linda, toda bonita, sempre com aquele melhor para ela, né? E aí eu falo assim, gente, a gente dá o melhor para o nosso filho. E quem somos nós? Não é?
imagina o que ele é capaz de dar. Então, Com tudo aquilo que certeza. vem para nós é sempre o melhor. É sempre o melhor. É A verdade. gente não está aberto para o ruim, a gente não está aberto a falar, mas será que isso é bom? Gente, é bom. É bom. Se você está alinhado a Deus, se você está alinhado à sua fé, se você está alinhado ao seu propósito, nada que vem para você é ruim. Ele vem para você aprender, ele vem para um aprendizado, ele vem para o crescimento e fala assim, para que isso? Né? Eu aprendi a dizer, não, para que isso? Por que disso? Né? O que é que isso vai me acrescentar? O que é que isso eu vou aprender? Então, eu não me canso de nada, eu não me decepciono. Eu estava falando ontem para o Cauã, eu não me decepciono com ninguém. Entendeu? Porque hoje eu não faço nada por ninguém. A expectativa Não não cria tá no mais. outro, A né? expectativa Eu não não mais crio não tá. expectativa por ninguém. Então, assim, não fazer nada por ninguém, que eu digo assim, tudo que eu faço, que a gente fala assim, mas você ajuda tantas pessoas, é para o reino, né? É por pessoas. Então, Você não... planta no lugar certo, né, Márcia? Porque o que a gente vê? Muitas pessoas frustradas, né? Com desafios nos relacionamentos uns com os outros, porque a expectativa foi colocada no Sim, lugar errado. Sim, você se decepciona com o marido, decepciona com o Exatamente. funcionário, decepciona com o vizinho. Por quê? Porque você cria expectativa em pessoas que... Exatamente. E é por isso que a gente tem que saber quem a gente é e o que a gente carrega. Porque Exatamente. não é o outro e nem o que o outro fez que vai ter o poder de me parar. Não, eu ando por um propósito que Deus me entregou, eu sei quem sou, então a minha expectativa está nele. Minha expectativa está nos planos que ele fez para mim. Se a Bíblia fala que, antes mesmo do meu nascimento, ele já tinha determinado todos os meus dias de vida, eu tenho que colocar minha expectativa nele e não no outro. Né? E quantas pessoas vêm, eu vejo isso muito. Márcia, você é muito boa. Márcia, você ajuda todo mundo. Márcia. E talvez muitas pessoas já deram até motivos para você, talvez não ter fazer. relacionamento com elas ou não fazer, mas mesmo assim, você não se decepciona. E justamente isso é lindo de se ver e de se aprender. Porque minha expectativa não está no outro, minha expectativa está no Senhor. É isso. Verdade. Quando a gente entende isso, você simplesmente faz aquilo que Deus Exatamente. manda e só. E tá tudo certo. Né? Você não vai passar necessidade, você não vai deixar... Eu vi você falando, Flávia, agora com esse devocional, você falou, ó, se uma pessoa que estiver aqui já ouviu a minha mensagem, entender a mensagem que eu trago no meu coração, entender aquilo que eu estou mostrando, para mim já valeu a pena. Então já valeu, porque eu já mudou minha vida. Não, eu já ouvi vários... Flávia, você vai, senta ali... abre o devocional, é só abrir a boca. E olha quantas pessoas já vieram falar disso, né? Então, só com um devocional, não é? Com 1 hora que você tira da sua vida, do seu dia. E quantas pessoas falam, nossa, eu estava assim. Né? Nossa, eu era aquela árvore seca que você estava falando. Nossa, eu era... Não é? Então, gente, se eu tiro 1 hora da minha vida, as 8 horas que eu estou ali para trabalhar para a minha empresa, não é? Que não é para a minha empresa, é para o reino, para transformar vidas. Olha o quanto que a gente pode fazer. A gente precisa entender, Márcia, que o propósito, primeiro, ele resgata nós, para depois resgatar o outro. Né? Primeiro, o propósito, ele me resgata. A mensagem bate primeiro aqui primeiro, né? É de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? E eu acho isso lindo porque eu amei me tornar mãe, eu estou amando. Para mim, eu nem me lembro, igual nós estávamos falando, da fase anterior. Eu não me lembro da minha vida sem a Maria. Mas, a partir do momento que ela nasceu, tinha aquele período ali de ficar em casa. E foi um período muito desafiador para mim. Porque eu comecei a entender que eu posso estar em casa, eu posso me cuidar, eu posso cuidar dela, mas eu preciso fazer algo, eu preciso que a mensagem chegue, eu preciso que ela vá além. E esse período em casa eu estava assim, eu estava só estudando mais a Bíblia, fazendo os devocionais sozinha. Eu falei, gente, mas a gente precisa de mais pessoas ouvindo e aprendendo da Bíblia, né? E foi quando a gente conversou de iniciar o devocional. Sim. E ela nem estava com 1 mês ainda. E aí, quando ela fez 1 mês, a gente iniciou. E eu fiquei imaginando esses dias que primeiro ele me resgatou. Primeiro ele me deu novo fôlego de vida. Peraí, vai entrar num novo tempo, mas nós já vamos entrar cumprindo o propósito. Então, primeiro o propósito me resgata. Primeiro ele vem e ele me dá um novo fôlego de vida. Para depois ele ser uma mensagem na vida do outro. A agência, primeiro, era um propósito aqui, na mesa, na sua vida, na sua família. Depois ela resgata as outras pessoas, né? Esse é o poder do propósito. Primeiro ele faz em mim, depois ele faz É no verdade. E essa questão de unir propósito é muito interessante, né? Porque Deus une realmente propósito para, né, para transformar. E quando nós conversamos, né, Flávia, sobre nós terminamos o devocional, que teve vários testemunhos, que foi o Plenitude, né, da Camila. E aí que a Flávia falou assim, não, eu quero fazer o devocional
esse novo devocional. Eu falei, vamos nos organizar para fazer o devocional em novembro, da Viviane. Vamos levar o devocional. Mas, gente, a gente está tão alinhado, né? A gente está tão no nosso propósito, tão ligado ao nosso propósito, que Deus nos falou, vai ser agora. Mesma hora, no Mas eu mesmo digo assim, tempo. gente, como agora? Porque, assim, por quê? E de que forma eu vou fazer? Aí, diz assim, se ele unir o propósito, e se vocês estão no propósito para salvar vidas, como vai fazer? Aí eu já liguei para a Flávia, Deus me disse que tem que ser agora. E como nós estamos ligados no propósito, vamos começar a falar, Márcia, eu ia te falar que eu quero fazer esse devocional logo, né? Eu quero fazer já. Aí a gente já ligou. Então, você vê, talvez eu pudesse... Eu também teria esse propósito, mas se eu não estivesse alinhada com pessoas ligadas ao meu propósito, com pessoas confiantes no meu propósito e também desenvolvendo o seu propósito, como que nós iríamos fazer? Não é? De repente, só o meu propósito e você não está ligado. No dia que nós fizemos o podcast aqui, estava aqui a Eduarda sentada aqui, que ela disse que ela saía da agência e ia embora, né? E ia para casa e falou assim, gente, por que eu estou nessa agência? Por que eu vou embora e volto? Ela disse assim, que a cada dia que ela vinha, que ela via a Flávia na dedicação, a gente na dedicação, a forma de buscar, a forma de trabalhar, a forma de pesquisar, que ela entendeu que depois que ela fez o método CIS, que ela abriu realmente a cabeça, ela entendeu que realmente ela estava numa empresa de propósito. E aí, aquele dia, eu falei assim, já valeu a pena, porque você já está transformando aqui dentro da sua equipe, fazendo entender o que é o seu, né? É muito bom. Ô, Márcia, e tem alguma história, assim, que impactou algum projeto, algum cliente, alguma coisa que você lembre nesse processo de agência que tenha impactado a sua vida, assim, que você lembre e fala, nossa, eu tenho muito orgulho dessa história? Nossa, olha, lembrando agora só da Darlene, eu falo assim, quando você... Eu tenho várias, a gente pode conversar aqui várias. Não pode contar de todas. Vamos falar uma que agora, que é recente, né, que ela chegou. E também para entender que não é sobre a unha, que não é sobre aquilo que você faz, é sobre pessoas, né? A Darlene, assim, a gente sempre tem dificuldade em parar para fazer a unha, porque você tem muita coisa mais importante para fazer. Sim. Né? E esse tempo tem que ser rápido. Então, eu tinha problema com a minha, eu falei, como que eu faço para parar? Eu tinha que parar toda semana. E quando eu conheci a Darlene, a empresa dela, e que eu fui fazer a unha e ela foi conversando comigo, e já não era sobre a unha, né? Ela já não passava, ela ainda não entendia que não era sobre a unha. E ela começou a falar para mim, contar a história da unha, contar como ela fez, contar que ela saiu do administrativo, ela foi fazer, ela foi procurar algo mais para fazer que transformasse, né? E aí ela falou assim, agora eu estou exatamente como eu quero. Agora eu estou ganhando dinheiro com isso. Ela falava assim, eu não sei. E é isso que eu quero. Eu falava assim, você realmente vai ficar realizada naquilo que você faz quando você ensinar pessoas. Ela, não, eu não quero ensinar. Porque todo mundo que você vai falar, eu paguei super caro. Eu investi muito para aprender a fazer unha. E agora todo mundo que você vai falar, quando quer, fala, nossa, mas você investiu tudo isso. Né? Você só vai fazer, sua empresa só vai crescer quando você transbordar. Quando você transbordar o que você sabe. E aí ela disse que realmente, que ela veio na cabeça dela para ela começar a ensinar como ela ia ministrar o curso. E aí foi trabalhando isso, ela foi trabalhando, disse que uma mulher veio na frente dela e falou assim, você não vai ensinar? Ela falou, não, eu não pensei. Disse que na hora que ela falou, não, eu não pensei, que na cabeça dela veio, gente, será que eu tenho que ensinar? E ela disse que quando ela marcou a data para o curso, para o primeiro curso dela, assim, começou a chover clientes na empresa dela. Sabe? Deus colocou pessoas para fazer o curso e Deus mandou clientes. Ela falou, eu não precisei divulgar. Sabe? O tempo que ficou ali. Então, assim, quando eu abro a boca, eu tenho história. Então, se eu ficar, ou de repente, só aqui na minha agência, sem falar de Deus, sem falar do que ela pode fazer, sem falar da transformação que ela pode causar, que ela vai causar, não dá um resultado maior, sabe? Então, eu tenho coisas assim. A agência de marketing, o marketing digital, ele me faz abrir a boca por onde eu passo, por lugares onde eu passo. E quando você abre a boca para falar do seu propósito e que você abre a boca para fazer a pessoa enxergar o propósito dela, já está realizado e você tem casos, cada dia Deus coloca para você um fato para você contar de transformação de vida, sabe? Cada dia. Se eu for fazer uma consulta e estiver esperando alguém ali, se você falar, você já vai mudar. Você já vai fazer a pessoa enxergar de uma outra forma, sabe? E a gente tem vários. Olha, essa mulher do bolo, o dia que ela levou o bolo na minha casa, que ela trouxe aquele bolo lindo, maravilhoso, sabe? Que eu peguei o bolo, Quentinho. entrei com maçã com canela em cima, que eu entrei com aquele bolo de canela para minha sala, que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ela falou, isso é uma receita da minha avó,
que chegou o período de pandemia, meu marido não estava ganhando muito dinheiro, ficou em casa e eu lembrei da receita da minha avó e comecei a fazer, sabe? E ela estava, depois que ela começou a falar da receita da avó, depois que ela descobriu a capacidade que ela tinha de ajudar o marido, a pandemia despertou muita gente, ela está no iFood, está vendendo bolo pra caramba. Então, assim... Ela tá no iFood? Tá. Uau, não sabia. Então, Depois assim, a gente vai colocar aí, gente, o famoso bolo. Pra Então, vocês tem pedirem no iFood. Tem muita gente. E também tem pessoas que já se passaram como nossos clientes, a Flávia sabe, a time também, na hora que a gente vai falando, lembrar, que vem achando que, eu quero falar para pessoas. Eu quero falar sobre determinado assunto. E que chega e quer que a agência fale sobre aquele assunto. Então, acho que se Deus despertou aquilo no seu coração, Deus vai pedir para você falar. Você vai dizer, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero falar. Não adianta você vir aqui na agência tentando que a gente desperte, que a gente vai falar sobre aquele determinado assunto que você falou. Não. Porque nós podemos impulsionar a mensagem que você carrega, mas alguém tem que abrir a boca. Alguém tem que abrir a boca. Se Deus entregou para você que tem que falar. Acho que isso é realmente... E muitas pessoas chegam, tipo assim, eu acredito na agência, que a agência vai ser um impulsionador da minha mensagem, que a agência vai me servir, que a agência é o que eu preciso. Mas as pessoas estão paradas, não estão fazendo nada. E se ela não está fazendo, a agência, infelizmente, não tem como... E às vezes chega assim, até sem saber quem ela é. Com certeza. Eu acho que isso é o mais importante, né? Essa coisa de enxergar quem nós somos e qual é o nosso propósito. Eu acho que é a pergunta de 1 milhão desse século, dessa geração. Há muitas pessoas que não sabem que não sabem, o que carregam. realmente. E aí elas não descobriram, não passaram por esse processo, elas começam a falar hoje de um assunto. Amanhã elas mudam o assunto, elas mudam para quem elas querem falar, elas mudam o conteúdo. E aí, às vezes, eu me pergunto, Senhor... Acho que a gente tem que sonhar e a gente tem que ter desejo no coração, porque Deus sabe do nosso desejo. E a time, uma vez, a time contou que a time é atriz, né? Não sei se vocês sabem, a time é atriz. E ela contou assim que ela sempre quis fazer uma novela bíblica, né, time? E ela colocou lá no mapa dela que ela queria fazer uma novela bíblica. E quanto tempo depois? Logo depois. Nossa, eu coloquei em janeiro, né? Que é todo o início de ano eu coloco. E... Só que, gente, até isso aí a gente vai ter que gravar um podcast só falando do mural da vida extraordinária, do mapa dos sonhos. Porque é engraçado, a gente tem que cuidar muito com o que coloca. Porque eu coloquei uma foto de uma novela. Olha, vai pegando a visão. Eu botei de uma novela com o nome de outra. E eu fui fazer a novela que estava na foto, não a novela que estava escrita. Por quê? Porque é exatamente isso. Só que pra mim também não teve problema nenhum por conta do propósito, né? Se eu estiver vivendo o meu propósito, se eu estiver vivendo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu tô feliz, independente se for A ou B. Mas esse negócio do mural da vida extraordinária aí é uma coisa que a gente tem que cuidar. Mas é que a gente sonha e muitas vezes fala assim, não, mas eu não sou capaz. Não, mas isso não é pra mim. Gente, tudo que você sonha pra você. Se você sonhou, Deus colocou no seu coração e ele vai cumprir. Ele deu a visão, ele dá a provisão. Ô, Márcia, e agora, né, que a gente tá nessa fase de celebração da Reinvente, 4 anos, vai ter o Reinvente Day. A gente vai fazer algumas comemorações aqui na agência. Esse podcast é o início dessas comemorações. Mas a gente queria saber o que te trouxe até aqui. Mas falando de sonhos, como você enxerga a Reinvente lá na frente? Nossa, eu tô enxergando... Gente, olha aqui, equipe, se vocês querem... Equipe, abram bem os olhos e os ouvidos. Uma agência top, enorme, lá no topo, até onde não tem, vocês estão nela. Vocês chegaram nela. Vocês já estão onde queriam chegar. Já estão onde queriam chegar. Então, assim, eu digo assim, que quando você junta sonhos, junta propósito, é muito, muito bom, porque isso fica enorme. Igual, o podcast não era, assim, talvez não era um sonho para já. Eu pensei que não fosse, porque quando você disse, time, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sonha, com aquilo que a gente coloca lá. Eu pensei, estava contando ontem, coloquei lá no papel, e que era em 2024, que era em dezembro de 2023, quando eu vi, estava pronto. Em dezembro de 2023. Gente, esse podcast já está pronto há quase 1 ano. E eu falei, Márcia, não, mas calma aí, peraí, porque Deus vai colocando a sementinha, né? Ele colocou no meu coração, colocou na Márcia, não sei o que, e a gente foi, Márcia, e se
e se a gente fizesse um podcast? E se? E a Márcia foi indo, quando eu vi, ela tinha botado no mapa do sonho dela pra dezembro de 2023. E eu falando assim, Márcia, não, mas calma, agora tá final de ano, ninguém... Que nada, dezembro de 2023, aconteceu. antes de rodar, antes de virar, até a virada de 2023 pra 2024, aconteceu. Então, qual que é o meu sonho? O que eu vejo da agência, né? Nós vamos fazer 4 anos agora. A nossa festa de 4 anos, né? Nossa festa de comemoração de 4 anos vai ser agora no mês de novembro. Então, eu já vejo aquele auditório cheio de pessoas de propósito, sabe? Eu já sei quem são as pessoas. Eu sei que Deus vai escolher a dedo, vai colocar no nosso coração cada pessoa que vai lá falar, sabe? Que vai fazer falar sobre aquilo, sobre a vida dele, falar sobre o que eles viram da gente. E Deus está colocando os convidados na nossa cabeça, né, time? A gente já estava fazendo a lista. Eu tenho certeza que são pessoas que realmente vai estar lá para ver, para se despertar, para talvez junto com a gente também ser despertado no sonho dele. Então, hoje eu vejo esse podcast todos os dias com pessoas trazendo o seu sonho e despertando outras pessoas. Todos os dias. Cauã e outra equipe. Eu acho que a gente vai ter que contratar outro Cauã. Com certeza. Entendeu? O Cauã vai mandar nele mesmo, em outro Cauã. Então, assim, eu vejo, assim, todos os dias. E Deus está preparando. Deus está nos preparando. E assim, tá sendo muito rápido, né, Flávia? Muito rápido. Está sendo muito rápido. Então, eu penso que nós estamos preparados para isso. Sim. Porque se ele nos Suportou o trouxe até processo, né? A próxima estação. E é engraçado, sabe por quê, Márcia? Que agora me veio um negócio aqui na cabeça. Que a gente cresce, e você falou assim, agora tá sendo muito rápido. Mas olha quanto a gente teve que caminhar para chegar até aqui, né? Para esse muito rápido. Mas mesmo assim, quando a gente alinha as expectativas, entende, começa a treinar a equipe nesse lugar, a trazer para perto, não tem como não ser rápido. Porque talvez, acho que uma das maiores dificuldades que a gente tinha é ter porque com essa história de digital e cada um trabalhar onde tá, até que um dia a gente se olhou e falou assim, Márcia, né, não vai dar, a gente vai ter que trazer esse povo pra perto, porque pra viver o propósito com a gente, pra eles sentirem qual que é a nossa intenção, qual que é o lugar pra onde a gente tá indo, né? É a ambiência. E quando a gente prepara os soldados pra guerra, Deus vai mandar a guerra. Então, não interessa, é rápido. É rápido. Você sabe que eu coloquei lá no desenho que eu fiz, eu preciso olhar em que ano foi que eu coloquei. Eu coloquei que eu teria uma agência de marketing digital em Portugal. Olha. Uma unidade da Reinvent. Olha, pessoal. Ó a equipe aqui, ó. Quem vai sou eu! Você sabe o que é muito interessante? Sabe por quê? É bem isso, né? Aqui tem, vocês não estão vendo, mas tem aqui um povo da minha equipe que já foi. Como por que trás é, das que câmeras. Fala? Já, a visão já chegou, que eles vão estar chegou, lá. que eles vão estar fora, né? Isso. E aí, depois que eu me lembrei disso, porque eu realmente coloquei... Eu vejo Portugal. Eu preciso... eu vejo Portugal. Porque eu coloquei lá no meu... Eu preciso só pegar para colocar que ano foi que eu coloquei. Porque se foi o ano que vem... Vamos contar essa história. Se for o ano que vem, abre as portas. Se for o ano que vem, a Flávia já vai ter que preparar uma nova equipe para nossa... Por quê? Porque lá não tem só os portugueses, né? Lá tem muito brasileiro. Sim. Lá tem muito brasileiro que saiu daqui. Eu falei que a minha cabeça está abrindo um pouco essa questão de países, né? Ai, não vou para outro país. Lá é outro não sei o que. Gente, o Deus daquele país é o mesmo Deus daqui. Com certeza. É verdade. Entendeu? E quantas Então, pessoas seu foram sonho- para lá buscar um sonho, né? E chegaram lá e estão frustradas. Estão Quem frustradas. sabe a Reinvent não vai lá encontrar essas pessoas. Esse está no mesmo papel lá que está o podcast, com dezembro está lá também mais uma unidade da minha agência Reinvent em Portugal. Uau. Então, Talvez a a gente gente tem que pegar uma equipe. eu acho que eu já vou começar a fazer minhas malas. Não sei, eu não sei. Eu acho. Então, tem muita gente daqui, tem muitos brasileiros lá em Portugal com seus sonhos, realmente, que às vezes fala assim, não, eu vou voltar. E ele não entende que não importa o lugar que ele esteja. Sim. É verdade. Não importa o lugar que ele esteja. Em qualquer lugar, Deus está e Deus vai. Ele já sabe do desejo do seu coração e você não pode desistir. Então, a agência da Reinvent também vai estar lá em algum tempo para, eu não sei, talvez comigo ou com alguém. Ou semigo. Ou semigo, mas através de mim. O propósito não para, né? Através de mim. É isso. E é isso. É Então, Márcia, antes da gente finalizar esse podcast, põe aí, Cauã. Qual mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que estão em casa, que tá pensando em empreender, começar o seu negócio, que tem o sonho de viver com as próprias pernas, enfim. Qual que é a mensagem que você deixa?
para essas pessoas que estão em casa? Eu vou lembrar do que o Igor falou uma vez que ele foi entrevistado, logo recente. Gente, como é que eu posso começar, né? Quando eu posso começar e com o que eu posso começar? Gente, você pode começar agora. Exatamente agora e com o que você tem. Porque tudo que você precisar para crescer o seu negócio, para colocar o seu sonho em prática, com certeza, Deus já preparou. Então, a mensagem que eu tenho, levanta, não fica dormindo, levanta, já desperte o seu sonho e vá. Porque o que você precisa, Deus já tem para você. É isso. Uau! Muito obrigada, Márcia, de novo. Obrigada por não ter desistido do seu propósito. Obrigada por ser luz na minha vida, por ser uma mentora maravilhosa, por ser uma pessoa que inspira outras pessoas, né, Flávia? Porque eu brinco muito com o pessoal da nossa equipe. Eu falo, gente, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, não. Eu tô aqui, se eu pudesse pagar pra estar aqui, eu pagava. Porque é tão importante a gente estar na ambiência certa, com as pessoas certas, nos lugares certos, que isso muda as nossas vidas. Então, obrigada por ser essa agente de transformação na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Eu que agradeço o time, agradeço a Flávia, porque assim, cada dia a gente aprende com o time, cada dia a gente aprende com a Flávia, cada dia a gente aprende, a gente fala assim, a gente vê a equipe nova, né? E talvez a gente tivesse tido pessoas para nos despertar, né? A gente estaria transformando muito mais vidas, né? Então, assim, obrigado para os jovens por me dar a oportunidade de também, ou para ouvir, por ver a experiência que eu passei e usar como uma ferramenta para crescimento também, né? Então, assim, eu que agradeço aquilo que cada pessoa que passou na minha vida, porque com todas elas eu aprendo. E com a Flávia eu tenho aprendido muito, sabe? Assim, a ter mais paciência. Não, a Flávia sim. A entender que dá pra gente fazer muito mais. Então, assim, a gente está aprendendo todos os dias, né? Essa semana, uma cliente que vai fazer um evento, né? A nossa amiga Charmila, ela falou assim, eu gostaria que você estivesse lá no evento. Eu falei, eu vou, porque nós vamos em cada um, né? Porque, assim, você aprende em cada lugar, em cada lugar que você vai. Você aprende que você consegue crescer, você aprende que você pode ajudar, você aprende que você pode melhorar como pessoa, que você pode melhorar o seu negócio, né? Então, assim, eu que agradeço. Agradeço cada um de vocês, agradeço todos. Agradeço a paciência que tem comigo, né, Flávia? Agradeço. Eu falo assim que gratidão é a minha palavra-chave. É uma honra andarmos juntos. É uma honra, porque a honra é o que move, né? É verdade. É o que nos move. É a gente saber que a gente está junto no mesmo propósito, com unidade, e não tem ninguém à frente de ninguém, mas todas nós estamos juntos, né? A equipe está junto, todo mundo no mesmo propósito, porque é tudo para o reino, né? O que importa para nós é que a mensagem chegue. E eu que agradeço a oportunidade de andar com você. Eu te admiro, eu te honro desde o primeiro dia que eu te vi. Amém. É verdade. Quando eu crescer, eu quero ser como essa mulher. E você está me ajudando crescer muito mais, vocês duas. E a time, e então... a Flávia é bem isso. A Flávia e engraçado isso, né? Porque a pessoa é a mesma pessoa. Tem a mesma pessoa de 4 anos atrás que a gente ligava desesperada, chorando, é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Honrando com a paciência e fazendo, nós vamos conseguir. É isso. As pessoas enxergam, né, o que a outra tem de bom. Né? E que bom que vocês enxergaram o que tem de bom em mim, porque eu enxergo realmente o que tem de bom em vocês. Que lindo! É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast da ReinventCast. E esperamos vocês nos próximos episódios. E não esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo. E compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E comemorem com a gente nos nossos Instagrams. Instagram, Facebook, YouTube, essa comemoração linda que vai ser os 4 anos da Reinvent, que é só o início do que ainda tá por vir. Marca um novo tempo, né? Um beijo. Seja bem-vindo ao novo tempo. Amei essa.